Bom, vamos lá. Primeira questão de revisão sobre o capítulo os iniciais, que é campo elétrico, força elétrica e lei de Gauss. Então, na figura abaixo, as partículas se encontram no vértice de um quadrado de lado A igual a 4 centímetros e tem cargas Q1 igual a mais 10 nanocoulomb, Q2, Q3, Q4. Letra A. Desenhe o campo elétrico produzido por uma carga no ponto P, que é o ponto médio entre Q1 e Q2. B. Determine o campo elétrico resultante, modo, direção e sentido, naquele ponto. C. Usando este resultado, encontre a força elétrica, modo, direção e sentido exercida por uma partícula de prova de carga Q igual a menos 0,2 nanocoulomb colocada no ponto P. Faltou só escrever esse pedaço, mas aí eu explico e vocês fazem. Esqueci de escrever a letra C. De qualquer forma, o que importa é o caminho até aqui. Então, dado o desenho, você tem as partículas dispostas da seguinte forma, né? Q1, Q2, Q4 e Q3. E o ponto P que se quer analisar. Então, para facilitar nossa vida, vamos renomear todo mundo a favor de uma quantidade chamada quantidade Q. Então, Q1, Q2, Q4 é mais Q e Q3 é menos Q, onde Q é o valor 10 nanocoulomb, tá? Então, no gráfico, representação de figura, a gente tem essa seguinte representação, né? Então aqui é a carga 1, carga 2, a carga 4, a carga 3. E agora a gente tem que ver, primeiramente, as distâncias da carga até o ponto P, tá? Então, da carga Q1 e Q2 é simples porque já está na reta e você já sabe que isso aqui é o ponto médio e esse tamanho todo do lado do quadrado vale A. Então, aqui é A sobre 2, A sobre 2. Ok. Para achar o R você tem que traçar uma reta da carga até o ponto, né? Então, precisamos usar o teorema de Pitágoras para descrever qual é o valor de R, né? Note que um dos catetos é A sobre 2, né? E o cateto oposto, que é a altura, é A. Então, pelo teorema de Pitágoras, a soma ao quadrado dos catetos é igual a hipotenusa ao quadrado, né? A soma dos quadrados dos catetos é igual a hipotenusa ao quadrado. Então, a gente obtém que o R em módulo é igual a A sobre 2 raiz de 5. Tá? Aí, calculando o seno, a gente obtém que é 2 sobre raiz de 5. E o cosseno é 1 sobre raiz de 5. Certo? Utilizando a figura. Letra A, ele pede para você desenhar o campo elétrico de cada carga. Então, você tem o seguinte. O campo elétrico, a definição da direção do campo elétrico é qual? Quando você tem uma carga negativa, o campo elétrico vai no sentido da carga. Então, é entrando para a carga. Quando você tem carga positiva, é saindo da carga. Então, olhando para cá, a carga 1 é essa carga aqui, da esquerda. Tá positiva a carga. Então, o campo sai. Então, o campo está saindo. A carga 2, a carga é positiva, então sai. Aparece para cá, para a esquerda. Na mesma reta da direção de distância, no ponto P. No ponto P, o campo elétrico é apontado para cá. Da carga 3, agora a carga 3 é negativa. Então, o campo elétrico aponta para ela. E da carga 4, é positiva, então aponta para fora. Onde esses ângulos ali é exatamente o ângulo que a gente encontrou aqui dessa figura usando projeção de triângulos aqui. Então, letra B, ele pergunta, determine o campo elétrico resultante em módulo, direção e sentido, né? Então, para você determinar o campo resultante, você só tem que somar os vetores que tem aqui.
Note que o campo elétrico E1, ele é igual em módulo ao E2, só que em sentido oposto. Então, a contribuição para o campo resultante, devido a esses dois, é nula, porque esses dois não vão contribuir. Perceba também que existe uma certa simetria aqui, vou fazer um pequeno esboço, na parte da direção Y. No campo E4 e E3, a componente Y, que é essa daqui, ela se cancela com a componente Y do outro campo. O que resulta somente que a soma desses dois campos elétricos vai resultar somente num campo com direção X. Tá? Então, quando você soma pela regra do paralelogramo, você obtém que a componente resultante seria essa verde aqui, que eu estou descrevendo, pela regra do paralelogramo. Eu fiz usando um retângulo aqui, mas é porque eu estou imaginando fazendo esse desenho aqui, tá? Então, pela regra do paralelogramo, você consegue obter o campo resultante. Então, o campo resultante ele aponta na direção x positivo. Então, a gente já sabe a orientação dele. E para calcular o campo elétrico, a gente sabe que o campo ele é igual ao quê? Campo ele é igual a K, que é a carga que você está olhando no campo, sobre a distância ao quadrado na direção da reta que você olha, certo? Onde K é a constante elétrica de 9 vezes 10 a nona nanômetro quadrado por coulomb quadrado. Então, fazendo exatamente isso que eu falei agora, usando as simetrias de tudo que a gente precisou, descrevendo que agora o campo elétrico em P vai depender somente das componentes em X, e por conta disso as componentes em X se somam porque o valor em módulo do campo E3 e do E4 é o mesmo, porque o módulo da carga é a mesma. Então o módulo de Q3 é igual ao módulo de Q4. No caso aqui é o contrário, tá? Aqui é Q4 e aqui é Q3. Se é que vocês estão conseguindo ver meu mousezinho aqui balançando aqui. Bom, dito isso, a gente utiliza a equação de você fazer a seguinte decomposição vetorial. Então aqui você tem o seguinte esquema, que o campo elétrico ele tem uma componente x e y, e a componente x aqui você pode retirar ela utilizando essa equação aqui de baixo, essa daqui, certo? Que representa a componente x daquele ângulo. Se você escolher o outro ângulo, aí você vai ter que fazer outra conta. Para esse ângulo aqui, a componente x é dada daquele jeito, que é pelo cosseno, tá? Vai depender muito do desenho que você faz. E esse 2 aqui é devido que você tem que o módulo de E3 é igual a E4. Então, você substitui aqui. Então, fazendo as substituições apropriadas, o 2, o cosseno de θ é 1 sobre raiz de 5, que a gente já fez. O E é simplesmente KQR quadrado. Esse Q aqui é por causa do problema. O problema já deixa explícito que é Q. A gente está olhando para o módulo, então basta só colocar. O R quadrado a gente calculou também. O R quadrado vai ser A quadrado sobre A quadrado 5 sobre 4, né? Que é o que está aqui na direção I. Fazendo um rearranjo de equação aqui, você vai ter que o resultado vai ser 8 sobre 5 raiz de 5
9 vezes 10 a nona nanômetro quadrado por coulomb quadrado. Aqui é porque foi definido que o K é desse jeito, tá? Na verdade o K não é necessariamente 9, não. Tem um número quebradinho aí, mas tá bom. A carga tá aqui, que é 10 nanocoulomb. A distância, que é o A ao quadrado, que é o tamanho do lado do quadrado. E aqui embaixo está o valor do campo. Então, P, ele tem módulo de 4,025 vezes 10 a quarta newton sobre coulomb. A direção dele é na direção de x, no sentido positivo, tá? Para calcular a letra C, eu não fiz aqui, que eu esqueci, tá? Mas aqui não é muito difícil não. Ele fala o quê? Você tem, usando o resultado, né, da força, você tem que calcular, da força não, do campo, você tem que calcular a força devido a esse campo em uma carga prova de menos 0,2 nanocoulomb, certo? Então, você sabe que a força elétrica, ela é igual a carga vetorial. A carga vezes o campo. O campo que a gente está olhando é o campo P. Então, basta substituir menos 0,2 nanocoulomb vezes o campo que a gente obteve, que foi 4,025 vezes 10 a quarta newton coulomb na direção I, certo? Fazendo aqui a multiplicação, você vai obter que isso aqui é menos 8,05 micro newton na direção I. Então, a força elétrica numa carga onde a carga é negativa vai apontar contra o campo que foi gerado. Então ele vai ir para a direção menos I, tá? Bom, essa é a primeira questão.